Que bom estarmos juntos. Mais um dia do Senhor, mais um dia em que nos afastamos dos nossos afazeres corriqueiros, cotidianos, para nos reunir e fazer o que fazíamos separados, né? Porque nossa vida é uma eterna canção de louvor ao Senhor, mas fazer isso juntos, reunidos em uma só voz, relembrar o Evangelho, né? Relembrar que Deus nos cria, relembrar que nós falhamos e pecamos, relembrar que ainda assim, apesar de nós, Ele nos salva. E esse momento do nosso culto é para relembrar que Deus fala conosco. Então, esse momento é um momento onde o povo redimido pelo Evangelho escuta a voz de Deus. Agora, escuta a voz de Deus como, né? Se é o Rafael falando hoje, se é o Felipe falando, boa parte das vezes, como o povo escuta a voz de Deus? Quando a palavra ela é aberta e exposta com fidelidade. Então, é isso que queremos fazer mais um domingo, mais um dia do Senhor. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 1:26, e na medida que você encontrar, ponha-se de pé. Gênesis 1:26. Estamos na série, né, O que o Evangelho produz, né? É uma série onde estamos falando a respeito de o que é o Evangelho, da sua importância central na vida cristã e na vida da igreja, e de como a boa notícia do Evangelho transforma todas as áreas da nossa vida, né? De como o Evangelho se torna a lente através da qual nós vamos enxergar as demais coisas. É sair de uma perspectiva onde o Evangelho é o ABC da vida cristã e apenas o que eu aprendo para me converter, e entrar numa perspectiva onde o Evangelho é o A a Z, é toda a vida cristã, e tudo da minha vida eu enxergo a partir do Evangelho, permitindo que ele transforme minha visão, minhas expectativas, meus propósitos, meus sonhos. E para isso estamos entrando em várias áreas da vida humana, e hoje queremos falar sobre trabalho à luz do Evangelho. E para começar essa meditação, vamos ler nosso texto base hoje aqui. Vamos ler Gênesis 1:26 a 28, e depois a gente vai saltar para Gênesis 2:15, amém? Então vamos começar com Gênesis 1:26, e eu vou guiando. Então disse a Deus, eu vou ler na NVI, então quem quiser acompanhar. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Agora vamos pular alguns versículos, vamos para Gênesis 2:15. Gênesis 2, verso 15. Quem encontrou, diga amém. Falta algum amém? Amém. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra encarnada, que é Jesus Cristo, e pela tua palavra inspirada, que são as Sagradas Escrituras, que nos foram dadas como a revelação da tua vontade e a forma de enxergarmos a verdade encarnada, a forma de conhecermos o Logos de Deus, que é o seu Filho amado. Te agradecemos porque temos essa palavra para meditar a respeito de todas as nossas vidas. E nessa manhã de domingo, nessa manhã de dia do Senhor, onde nós nos lembramos do senhorio de Cristo sobre nossas vidas, nós queremos nos aproximar dessa palavra com reverente submissão, com corações dispostos a ouvir o que ela tem a dizer a respeito desse assunto e nos submeter à sua palavra e à sua palavra somente, Senhor. Pedimos então por espírito de sabedoria e revelação, para que todos aqui possam compreender o que a tua palavra tem a dizer a nós. E pedimos também que o Espírito Santo, independente da fraqueza desse que vos fala, independente da fraqueza desse orador, possa personalizar a mensagem para cada um daqueles que está aqui ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar.
Eu quero começar esse sermão, né? Nosso tema, como eu falei, é identidade à luz do Evangelho. E eu quero começar esse sermão com a pergunta: por que você trabalha? Eu falei identidade, né? Não, nosso tema é trabalho à luz do Evangelho. Desculpa. Nosso tema hoje é trabalho à luz do Evangelho. E eu quero começar com a pergunta: por que você trabalha? Olhe para dentro do seu coração e faça uma inspeção aí. Por que você trabalha? Como você dá sentido a essa experiência de acordar manhã após manhã, nos dias de semana e muitas vezes nos fins de semana, e submeter a uma rotina de 8, 9 horas de trabalho? Como você dá sentido a isso dentro do seu coração? Qual que é o seu porquê? O que você explica para os seus filhos quando eles perguntam, como o meu me pergunta tantas vezes: pai, por que você tem que trabalhar hoje? Porque às vezes a gente, eu não sei vocês, às vezes quando faz a pergunta assim, bate pronto, a gente não lembra, pô, por que eu trabalho? Qual que é a resposta certa aqui? Será que é uma pegadinha, né? Mas vamos pensar, o que você conta pro seu filho quando ele te pergunta, por que você tem que trabalhar hoje? Por que você não pode ficar aqui brincando comigo? Essa resposta provavelmente revela o que você pensa no profundo do seu coração a respeito de por que você trabalha. E a resposta mais comum, meus irmãos, a resposta mais comum é dinheiro, né? A maior parte de nós responde, ou é tentado a responder pelo menos, dinheiro, né, meu filho? Eu preciso ganhar o dinheirinho para botar comida na mesa e tal. E, meus queridos, isso é parte da resposta. Mas essa não pode nunca ser toda a resposta, pelo menos não para um cristão. Essa não pode ser toda a resposta. Todo mundo conta uma história para si mesmo para justificar as suas ações, para justificar o que faz. Todos nós temos uma historinha interna que justifica o porquê que a gente tem que trabalhar, o porquê que a gente trabalha. Eu queria te perguntar uma outra coisa: na sua vida pessoal, trabalho tem sido uma punição ou uma bênção? Quando você pensa em trabalho, você pensa em algo que você é obrigado a fazer ou que você é abençoado por poder fazer? Quando você pensa que amanhã é segunda-feira, qual que é o sentimento que bate aí no coração? Amanhã é segunda, né? Nós contamos uma história para justificar essas coisas, né? E a única história que dá sentido real à vida é a história de Deus. E nessa história de Deus, como nós lemos aqui, no primeiro texto que lemos, antes do pecado, antes da queda, já havia trabalho. O que é um grande indicativo, uma pista imensa, um spoiler do fim da pregação, de que o trabalho é uma bênção. Mas, infelizmente, muitos cristãos tomam para si a mesma história que a respeito de trabalho. E, como consequência, muitos cristãos têm experimentado do trabalho como punição, ou no oposto extremo, como um meio de salvação. Nesse sermão nós queremos expor o que o mundo fala a respeito de trabalho, para depois expor o que a Bíblia fala a respeito de trabalho, focando em especial em como a boa notícia do Evangelho muda a nossa forma de enxergar o trabalho e, portanto, de trabalhar. E para finalizar, a gente vai entrar na segunda-feira e ver o que isso tem que mudar na prática. Então, o que a cultura secular fala sobre o trabalho? A gente vê duas visões comuns e diametralmente opostas: trabalho como castigo, trabalho como punição e trabalho como meio de salvação. Trabalho como castigo é a primeira visão que a gente quer falar sobre e que ela é muito comum, eu acho que vocês vão perceber isso aqui. Mas uma coisa que muita gente não percebe é que essa visão ela não começou recentemente. É uma visão herdada do paganismo. Para os gregos, e não custa repetir, embora a gente fale muito sobre isso aqui, a sociedade grega, a filosofia grega, a forma de pensar dos filósofos gregos moldou a nossa sociedade, né? E nós herdamos isso dos gregos. Para os gregos, o trabalho físico era um castigo. A noção de trabalho físico era um castigo. Ter que trabalhar, ter que construir, ter que montar algo, ter que varrer, era um castigo. E o trabalho verdadeiramente elevado era o trabalho pensante. Era o trabalho dos filósofos. Era poder ficar ali discutindo ideias, colocando ali a dialética, comparando certo com errado, perguntas, respostas, compara teorias. Isso seria o trabalho verdadeiramente elevado. Mas o trabalho físico, para os gregos, era visto como um castigo. Na mitologia grega,
A Era de Ouro, né, que seria o equivalente ao nosso pré-queda, né, ao nosso jardim, a Era de Ouro para os gregos não tinha trabalho. E o pós-vida para os gregos, para quem conhece um pouco de mitologia, eram os Campos Elíseos, um lugar dentro do mundo dos mortos, aonde aqueles que foram heróicos, aonde aqueles que tinham virtudes, repousavam dignamente após a morte, rodeados por paisagens verdes e floridas, dançando e se divertindo noite e dia. Quem acha que isso é eternidade cristã, se enganou. Isso é os Campos Elíseos. Na eternidade cristã tem trabalho, depois a gente fala sobre isso. E os filósofos, então, nos Campos Elíseos, poderiam passar a eternidade inteira debatendo suas ideias. E não tem trabalho, afinal, trabalho é castigo, né? Agora, mesmo que você nunca tenha lido os gregos, nossa sociedade se forma sobre a filosofia deles, nós herdamos essa visão. Quer ver como a gente herda essa visão? Eu quero provar para você que a gente herda essa visão. Quem tem essa visão passa a perceber, então, se o trabalho é um castigo, o seu ambiente de trabalho como o próprio inferno. E o seu chefe como o capeta, né? Tô falando de coisa que não acontece aqui, não? E a sexta-feira, então, passa a ser a esperança escatológica, né? A sexta-feira, então, passa a ser a tão sonhada salvação, esperada e idolatrada. E a vida dessas pessoas, então, são vividas em prol dos 2 dias da semana, aonde não se trabalha. E olhe lá, porque as lembranças da segunda-feira nos alcançam no meio do sábado e do domingo, e a gente já começa ansiosamente a abandonar aquela alegria de domingo e, ai meu Deus, segunda-feira está chegando. Em especial, o domingo é perdido no final, tem-se de alegria somente o tempo que se consegue ficar bêbado, ou literalmente, ou metaforicamente, inebriado com alegria ali na sexta-feira à noite, no sábado, e depois eu já volto a lembrar da segunda-feira e a vida volta a ser essa eterna punição. Alguém já se sentiu assim aqui? Só eu. No extremo oposto, nós temos outra visão. Trabalho como salvação. Trabalho como a forma que eu vou conseguir me salvar, né? Essa visão é típica de uma sociedade que expulsou Deus e todos os seus deuses. Nessa visão, o trabalho é tido como a expressão máxima do que o indivíduo pode conseguir, a expressão máxima da sua identidade. Falamos sobre isso no sermão passado sobre identidade. Muitas pessoas, ao se perguntar quem é você, respondem com o seu trabalho. Então, o trabalho nessa visão, ele se torna a forma que eu me torno alguém. A forma que eu me torno alguém de respeito. A forma com que eu obtenho segurança, obtenho tranquilidade, obtenho a capacidade de viver em paz, via ser um trabalhador, via trabalhar. Perceba que essas categorias, né, deveriam ser reservadas para Deus. É Deus que nos dá segurança, é Deus que nos dá tranquilidade, é Deus que nos dá paz. Mas as pessoas passam a buscar isso sem Deus no trabalho. É Deus que define a nossa identidade, como falamos no sermão passado, mas as pessoas passam a buscar isso no trabalho. A fé no trabalho é a crença de que o trabalho e o dinheiro trarão salvação da enfermidade, da dor e da solidão. Trarão realização total, trarão um senso de pertencimento. Quem é que só... Gente, eu não estou ficando doido, não. Vocês percebem que na sociedade parece que só se encontra senso de pertencimento no trabalho? E quem não trabalha se sente isolado? Senso de valor próprio. Quem não trabalha, então, é visto como tendo menos valor. Quem trabalha e ganha menos é visto como tendo menos valor de quem trabalha e ganha mais. O trabalho se torna o salvador e o dinheiro um Deus. E esse Deus dinheiro exige todo tipo de sacrifício da parte daqueles que o buscam. Sacrifício de tempo, sacrifício de família, sacrifício de decisão. E todas as decisões mais importantes daquela família são tomadas não em pensar Deus, a palavra e o melhor para a família, mas sim o dinheiro e o trabalho.
Como consequência dessa visão, tem pessoas que têm a vida inteira girando em torno do seu trabalho. Para essas pessoas, se não há trabalho, não há felicidade. E todos os relacionamentos podem e serão ofertados como sacrifícios. Casamentos serão desfeitos, famílias serão abandonadas, desde que eu perceba que o trabalho vai ser beneficiado e que eu vou ganhar mais dinheiro. Eu lembro que antigamente filmes de amor terminavam, né, com um casal que tinha ali algumas demandas, assim, se encontrando e abrindo mão de tudo para ficar juntos, né. Recentemente passou a ser comum, e eu cito aqui, aquele filme da Netflix, eu acho que era A Barraca do Beijo, que no seu terceiro filme, depois de 2 filmes enrolando a gente se o casal ia ou não ia ficar junto, eles definem cada um ir para uma cidade, porque seria o melhor para o seu trabalho. E ficar separados, e ver se dá tempo de se encontrar mais tarde. Então até mesmo os filmes românticos abriram mão de uma visão de nós vamos abandonar as coisas um pelo outro, para nós vamos abandonar um pelo outro em prol das coisas. Percebam como o trabalho se torna o principal ídolo e fator motivador. E essas pessoas que vivem isso justificam para si mesmo dizendo: nós somos trabalhadores. E eu consigo justificar então uma rotina de trabalho exaustiva de 10, 12, 15 horas. Eu consigo justificar ser workaholic. Eu digo para mim mesmo: eu sou ultra produtivo. Eu digo que eu trabalho enquanto eles dormem, para viver o que eles sonham. É isso ou não é? Mas quem faz isso é só idólatra mesmo. Adorador de mamon, do dinheiro, escondendo sua idolatria por trás da alcunha de ser trabalhador. Eu realmente espero que todos aqui fiquem ofendidos com essas descrições, porque todos nós pecamos nisso aqui. Então é para ofender mesmo. A verdade nos ofende. E todos nós, de tempos em tempos, graças a Deus por Cristo Jesus, a gente para de cair o tempo todo. Mas todos nós, de tempos em tempos, caímos nessas narrativas, nessas histórias que justificam o trabalho, que não são a história das Escrituras. A verdade dói, mas ela liberta. E é incrível como a gente consegue. Parece que essas duas narrativas são completamente opostas, né? Trabalho como castigo, trabalho como salvação. Mas sabe o que é incrível? A gente consegue cair nas duas, toda semana às vezes. A gente consegue viver ali, ó, terça, quarta e quinta na narrativa de trabalho como salvação, sexta, sábado, domingo e segunda na narrativa de trabalho como punição. A gente consegue dar um jeito de cair nas duas. E o pior é que mesmo nós sendo cristãos e sabendo que há um Deus que transcende a realidade, sabendo que há um Deus que deu um sentido para o trabalho que é maior, sabendo que há um Deus que é dono do ouro e da prata e não depende da sua performance para te sustentar, mesmo nós sabendo tudo isso, nós conseguimos continuar caindo nesses erros. E sabe como a gente faz para continuar caindo nesses erros? Nós temos uma tendência a separar o que é santo do que não é, e colocar o trabalho na fatia do que não é. Se chama dualismo. É uma tendência a separar a realidade entre aquilo que é sagrado e aquilo que é secular. E a gente faz isso, fatia a realidade no meio e coloca o trabalho naquilo que é secular. A gente tem uma tendência a separar a realidade entre aquilo que é espiritual e aquilo que é material. E a gente fatia o trabalho naquilo que é material. Então Deus não tem nada a ver com isso. Só que nós já vimos aqui algumas vezes que a existência humana é matéria empoderada pelo Espírito. Matéria e Espírito não se separam. Portanto, a vida, toda ela pertence a Cristo. E toda a vida é para ser vivida em santidade. Mas nós conseguimos dividir isso. E quando nós dividimos isso, nós removemos a necessidade de pensar Deus nos nossos trabalhos. De pensar que nossos trabalhos têm alguma coisa a ver com Deus. Nessa visão, então, por mais que a gente não diga, gente, eu estou escrevendo isso aqui, dualismo e tal, ninguém que pensa assim fala assim dentro do seu coração, nossa, eu sou dualista mesmo. Ninguém que pensa assim fala assim dentro do seu coração, nossa, realmente é isso que eu faço. Não. Sabe o que a gente faz? A gente vive isso na prática, mesmo sem perceber. Então a gente vive na prática como se Deus não tivesse nada a ver
com o nosso trabalho, como se o nosso trabalho fosse um serviço prestado ao nosso chefe, ou a gente mesmo, ou a capeta, mas não a Deus. Trabalho para Deus é o que eu faço aonde? Na igreja. Trabalho para Deus é o que eu faço no domingo, no de casa em casa, nos cultos. O que eu faço no dia a dia não é trabalho para Deus. Percebam, isso é dualismo. Isso não está certo. A vida inteira é um trabalho e um processo de adoração a Deus. Então, na segunda-feira, quem vive assim sai do reino de Deus, entra no reino do diabo para trabalhar do jeito dele. Entendeu? Afinal, tudo que é material é ruim, nessa visão, nós já sabemos que não é o caso. E trabalhar é uma necessidade material. Mas isso nós também herdamos dos gregos, né? Então, a verdade é que quem tem essa visão dualista consegue, apesar de ser cristão, cair nos dois erros. Quem tem essa visão pensa que só quem trabalha para Deus em tempo integral é pastor. Quem quer integrar no ministério? Pastor, né? Era para ser todo mundo. Mas a gente deixa esse negócio só para pastores. Logo, quem não é remunerado para a igreja, se não trabalha para Deus, trabalha para quem? Para si mesmo. Agora, vocês já sabem, mas não custa lembrar. Quem criou o mundo material? E o que Deus falou de tudo que ele criou? Que era bom. Então repita comigo, tudo que Deus criou é? Deus criou o trabalho. Aleluia? Trabalho na cosmovisão cristã é diferente. Fica pior para quem não gosta de trabalhar. Agora o negócio vai ficar pior para quem não gosta de trabalhar. Em Gênesis 2:15, o segundo texto que nós lemos, Deus fala, depois de ter criado Adão à sua imagem e semelhança e dado a ele uma ordem de trabalhar, de dominar a terra, de sujeitar ela, Deus fala, Deus colocou o homem no jardim do Éden para quê? Para cultivar e guardar. Para quem não gosta de trabalhar, já tinha trabalho antes da queda. E vai ter trabalho no mundo restaurado de Deus. Pensar, viver e trabalhar desconectados do Criador vai sempre levar à destruição. O problema humano vem da nossa desconexão com Deus. E a solução da nossa desconexão está na boa notícia do Evangelho, que é a boa notícia de que nós somos reconectados. Então nós precisamos entender agora trabalho, dentro da cosmovisão bíblica, dentro do que a Bíblia fala a respeito dele. Em especial, como a boa notícia, como o Evangelho afeta os nossos porquês. Por que o trabalho? Como o Evangelho afeta essa resposta? Por que o trabalho? Como o Evangelho afeta nossas expectativas? O que eu espero ganhar com o trabalho? E para isso, nós vamos usar a ferramenta que a gente tem usado para avaliar a narrativa bíblica inteira, que são os 4 atos da narrativa de Deus: criação, queda, redenção e consumação. Nós queremos olhar trabalho na criação, por que Deus fez o trabalho, trabalho na queda, o que aconteceu com o trabalho por decorrência do pecado, trabalho na redenção, como a boa notícia de Cristo então afeta a forma que trabalhamos, e trabalho na consumação, como o nosso trabalho tem efeitos e consequências eternas e será para sempre. Vamos começar com a criação, e a primeira grande afirmação que nós vemos na criação é que Deus nos fez para trabalhar. Deus fez o homem e imediatamente o abençoou para trabalhar. Diferente dos gregos, nós não temos uma noção de trabalho como punição. É impossível para um cristão ter uma noção de trabalho como punição, porque já havia trabalho no propósito original, abençoado e reto de Deus. Para ficar mais interessante ainda, Deus é trabalhador. O próprio Deus se apresenta a nós como um Deus trabalhador. Os textos de Gênesis 1 e 2 descrevem Deus fazendo um trabalho. E perceba, você pode perceber que Deus poderia ter feito toda a criação, ao invés de em 7 dias, em um estalar de dedos. Mas Deus optou por levar devagar, por fazer um passo de cada vez, por fazer um processo de trabalho, por fazer uma semana de trabalho. Deus encontrou prazer e alegria
em fazer uma coisa de cada vez, e enquanto fazia cada coisa, olhar para aquela coisa e falar: "Isso é bom". E o homem, então, ele é criado com essa natureza trabalhadora e criadora de Deus. Foi criado para trabalhar. Deus coloca o homem como coroa da criação e ordena que o homem domine sobre essa criação. É interessante, vou falar aqui bereresia, mas é o que está na Bíblia, tá? Deus deixou a criação intencionalmente inacabada. Deus não fez o jardim no mundo inteiro. Ele fez o jardim ali num cantinho e mandou o homem cultivar e guardar o jardim. Deus deixou que o homem continuasse o trabalho criativo ali no jardim e expandisse aquilo para o resto da terra, ou ao menos deveria ter sido assim, não houvesse a queda. Deus deixou a criação intencionalmente inacabada para que o homem pudesse trabalhar junto com ele na criação. Deus é trabalhador e fez trabalhadores. Agora, Deus não precisava que Adão cultivasse o jardim. Deus precisava? Será que tinha como Adão fazer um jardim mais bonito que o de Deus? Deus queria. Essa é a coisa mais linda a respeito disso aí. Porque se Deus não precisava, por que ele fez assim? Porque ele queria. Deus queria. Trabalhar, então, não é uma necessidade da espécie humana. Não na queda, depois se torna. Depois na queda se torna. Mas nesse ponto, trabalhar não era uma necessidade. Trabalhar era algo que era digno de se querer. Trabalhar fazia parte do sentido da existência. O homem é criado para trabalhar. Isso dá sentido a quem ele é. A ideia, então, é de que o homem, como imagem de Deus, a gente já falou extensivamente sobre imagem de Deus aqui na semana passada, e vai falar mais na escola de fundamentos se você vier. A ideia era de que o homem, como imagem de Deus, expandisse a realidade do Éden por toda a terra. É isso que Deus quer dizer quando ele fala: encha a terra, sujeite a terra, governe a terra. E o Antigo Testamento nos revela que o objetivo de Deus era que a terra inteira fosse cheia da sua glória. Então, o trabalho do homem como imagem de Deus, como aquele que está na interseção de céus e terra, como aquele que tem a semelhança de Deus para atuar como seu governante sobre a terra, era expandir essa realidade sobre a terra. Era dar continuidade à criação, cooperando com Deus. Era organizar o caos da criação, promover desenvolvimento. E isso, na verdade, se você pensar bem, é até empiricamente comprovado, porque é justamente isso que a espécie humana faz. A espécie humana tem desenvolvido a criação, ela tem progredido, ela tem organizado o caos, só que ela faz isso sem Deus. E quando ela faz isso sem Deus, ela faz isso de uma forma que danifica a criação. Mas a gente chegará daqui a pouco na queda. Agora, sabe o que é isso? Esse trabalho do homem como imagem de Deus? Isso é sacerdócio. A função de Adão ali é uma função sacerdotal. Sacerdócio fala de intermediação. O ser humano estava colocado nessa função de intermediário entre céus e terra, para, como imagem de Deus, executar os desígnios de Deus na terra e devolver a adoração de toda a criação para Deus. O trabalho original do homem é sacerdote. Só que não é um trabalho eclesiástico, como a gente pensa hoje, é um trabalho manual. O sacerdócio de Adão ali, mais especificamente, era executado como jardineiro. Olha que interessante. E olha que tapa na cara dos gregos. O primeiro trabalho deixado por Deus para nós era um trabalho manual. Não era um trabalho intelectual. Embora todos os trabalhos afetam também a intelectualidade, mas era um trabalho primariamente manual. Olha que tapa na cara dos gregos. Olha que tapa na cara da gente quando a gente acha e ensina para os nossos filhos que os trabalhos manuais têm menos valor que os trabalhos puramente intelectuais. É Deus que dá dignidade à criação, e aí o primeiro trabalho que ele dá para o homem é um trabalho de jardineiro, um trabalho manual. Aqui vale parar e se questionar internamente: será que no fundo do meu coração eu acho que um projetista, um engenheiro, um filósofo tem mais valor como trabalhador do que um jardineiro? Porque se eu acho, eu vou falar a verdade com vocês, no fundo eu acho.
O Espírito Santo está meio que tirando isso de mim ainda. Mas quando eu acho, eu estou revelando que a minha cosmovisão é mais grega do que cristã. Ou que eu estou pensando mais em dinheiro. Estou nem pensando em valor de profissão, estou pensando em que dá para ganhar mais dinheiro. Enfim. O que a criação, então, nos revela do propósito primário do trabalho? A criação nos revela que o propósito do trabalho é utilizar nossos dons e talentos, aquilo que Deus colocou em nós, para desenvolver a criação, abençoando a ela e uns aos outros, tudo em harmonia. Esse é o propósito primário do trabalho. Usar nossos dons e talentos, aquilo que nós temos em nós porque somos imagem de Deus, para desenvolver a criação e abençoar uns aos outros. Nós somos criativos porque somos a imagem do Deus Criador. Somos trabalhadores porque somos a imagem do Deus Trabalhador. Somos organizadores porque somos a imagem do Deus que organizou as coisas. E é por isso que nós trabalhamos. Agora, com a queda, no entanto, as coisas mudam. O pecado, ele entra no mundo e Deus pedagogicamente muda a natureza do trabalho. Presta atenção nisso aqui. O trabalho tinha apenas esse propósito até aqui, agora o trabalho vai ganhar um novo propósito. Na queda, Deus pedagogicamente muda a natureza do próprio trabalho. Gênesis 3:17, vamos ler? Gênesis 3:17 a 19. Enquanto você abre, eu tomo uma água. Para pular aqui e dar mais tempo, a gente está indo direto para o versículo 17, que é a fala de Deus para o homem diretamente, que é quando ele fala de trabalho. Mas nós sabemos que os efeitos da queda já foram tratados em vários outros sermões aqui. Gênesis 3, versículo 17. E ao homem Deus declarou: visto que você deu a sua mulher e comeu do fruto da árvore, do qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Meus queridos, que momento triste da nossa história, né? Desconectados de Deus, agora a realidade do trabalho é outra. Desconectados de Deus, a terra que antes tinha Adão como seu governante abençoador, a terra agora é maldita porque Adão não é mais uma imagem pura de Deus, é uma imagem corrompida. Portanto, isso amaldiçoa a terra, porque Adão não vai mais desenvolver a criação como é devido. E a terra, em contrapartida, não irá se submeter a Adão. A terra vai dar para Adão espinhos e ervas daninhas. Que é o ponto da queda que a gente sempre fala, a inimizade entre o homem e a própria criação. O homem, então, que antes tinha todo alimento que ele quisesse a seu dispor nas árvores do jardim, agora terá de trabalhar uma terra que se rebela contra ele se ele quiser se alimentar. Por isso, ele vai comer agora do suor do seu rosto. Porque ele vai ter que trabalhar uma terra que se rebela contra ele para que ele possa se alimentar. Agora eu quero repetir uma coisa. Trabalho é bom. Trabalho não é uma maldição. Mas a realidade do trabalho foi amaldiçoada pela nossa desconexão com Deus. Agora, a própria subsistência, a alimentação, está aqui como representante da subsistência. A própria subsistência depende do trabalho. O homem não pode focar primariamente em trabalhar para desenvolver a criação e para organizar. O homem ganha uma necessidade primordial, básica aqui para lembrar que ele não é Deus. Por isso que eu falei que Deus pedagogicamente nos dá isso. Tudo que Deus nos dá, inclusive essa maldição, é para o nosso bem. O homem ganha uma nova
necessidade para o trabalho para ele se lembrar que ele não é Deus. É um propósito básico e primal do trabalho que é anterior a qualquer expressão de criatividade. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar para subsistir. E não vai ser fácil. Vai ser difícil. Vai causar suor. E para piorar, todo esforço humano, tudo que o humano construir, será no final superado pelo pó, pela poeira. Porque somos pó e ao pó voltaremos. Não há uma edificação humana que, passado o tempo devido, não volte a ser pó. Não há um esforço humano que de fato alcance o céu. É verdade aonde a poeira sempre vai ganhar e a gente sempre vai perder, que o homem tenta utilizar o trabalho no sentido oposto ao sentido primordial. Qual é o sentido primordial do trabalho que a gente falou? Usar os nossos dons e talentos que Deus nos deu para abençoar, desenvolver a criação e abençoar o próximo. Então agora, nessa realidade desconectada de Deus, o homem vai fazer justamente o oposto. Ele não vai mais usar o trabalho para expressar uma identidade que ele já tem como filho de Deus, em amor a Deus, ao próximo e à criação. Não. O homem vai usar o trabalho como forma de alcançar a sua própria identidade, fazer um nome para si, separado de Deus, competir e dominar o seu próximo. Algo que eu estou falando aqui não é empiricamente comprovado quando a gente olha para a rua? E a história bíblica que melhor ilustra essa realidade do trabalho é a história de Babel. Homens reunidos para tentar alcançar novamente o céu, para tentar alcançar novamente o paraíso, pelos seus próprios esforços, com um objetivo em mente. Gênesis 11, 3, 4 fala que eles tinham um objetivo: vamos construir uma cidade como uma torre que alcance os céus, assim nosso nome será famoso. Fazer o seu nome. Essa é a ilustração bíblica máxima do trabalho do homem caído. Construir torres imensas para fazer o seu nome. Do ponto de vista de Deus, nossos melhores esforços de ser famoso, de construir algo, de ficar rico, são no máximo Babel. Em amor, para que nós não os destruamos mais. Sabe o que Deus faz? Deus destrói nossas torres. Graças a Deus, a história não acaba aqui. Graças a Deus por Cristo Jesus, nós vamos para a redenção. A boa notícia é que em Cristo nós somos recontratados para o nosso trabalho original. A boa notícia é que em Cristo nós somos chamados de volta ao nosso trabalho original e recebemos em Cristo tudo o que precisamos para executá-lo. Nós somos reconciliados com Deus e unidos completamente a Cristo. Nossa identidade está resolvida. Nós somos unidos completamente a Cristo. Agora nós somos filhos amados de Deus. Somos adotados em Cristo. Somos filhos amados de Deus. Nossa identidade passa a ser essa. É como se Deus olhasse para cada um de nós aqui e Ele dissesse: eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Não pelos seus méritos, mas por causa dos méritos de Cristo. Nossa identidade, então, é resgatada. Voltamos a ser filhos amados. E logo, somos libertos dessa pressão de trabalhar para nos tornar alguma coisa. Porque já sabemos quem somos. Somos libertos da pressão de trabalhar para ter sucesso. De trabalhar para garantir segurança. Como nós já temos Cristo, todas as coisas que as pessoas caídas buscam no trabalho, nós temos em Cristo. Olha que boa notícia, glória a Deus. Todas as coisas que as pessoas buscam no trabalho, nós temos em Cristo. Salvação, temos em Cristo. Autoestima, temos em Cristo. Paz, temos em Cristo. Identidade, temos em Cristo. E como Cristo se torna, então, o centro do nosso coração, o centro das nossas afeições, como cantamos aqui nessa manhã. Sucesso
não nos sobe a cabeça, porque não era sobre nós, é sobre Cristo. Fracasso não nos destrói, porque nós já temos todo o sucesso que precisamos em Cristo. Agora, então, trabalhar pode deixar de ser necessidade somente, embora ainda é, porque só na consumação é que vai remover esse elemento do trabalhar como necessidade de subsistência. Mas trabalhar pode deixar de ser uma mera necessidade e pode voltar a ser uma vocação. Pode voltar a ser um chamado de Deus para nós. Um trabalhar para a glória de Deus e pelo bem do próximo. Abra sua Bíblia em Efésios 4, 28. Se eu passar de 1 hora é porque você demora muito para abrir a Bíblia, não é culpa minha. Abra sua Bíblia em Efésios 4, 28 e me ajude a ficar dentro do meu limite de tempo aqui. Em Cristo, nós podemos abandonar a noção de trabalho como mera necessidade, abandonar a noção de trabalho como forma de dizer e descobrir quem somos, e recuperar a vocação, o chamado de Deus de trabalhar para a glória dele e para o bem do próximo. E é interessante, esse versículo de Efésios 4, 28 ilustra isso muito bem. Olha que interessante, quem pega o detalhe aqui, ó. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos. Para que tenha o que comer? Para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Estamos libertos de trabalhar só para nós mesmos. Nós agora podemos não só deixar de ser ladrões, não só chegar num ponto onde, beleza, eu trabalho para mim, eu me sustento. Não. Nós podemos adentrar a realidade de quem foi crucificado com Cristo, que fez tudo o que fez o seu trabalho para repartir esse amor na cruz. Quem foi crucificado com Cristo agora trabalha para quê? Para repartir. À luz do Evangelho, então, o que é vocação? Qual que é o seu chamado? Quem já se perguntou isso? Qual que é o seu chamado? Hoje a gente vai te falar, será revelado aqui nesse culto qual que é o seu chamado. Se prepare. O seu chamado não é uma coisa que você vai olhar para dentro e vai descobrir. Já falamos na pregação passada que isso aí é coisa de quem não tem Deus. Chamado também não é, então, meus irmãos, uma idealização daquilo que eu posso fazer algum dia, que vai me dar muito dinheiro, muito prazer e muita alegria. O nome disso é abstração. O nome disso é ilusão. O nome disso é ficar sonhando, acordado. O chamado de Deus para todos nós é voltar à nossa condição original como imagem dele. Voltar à nossa vocação original de sacerdotes. Sabe qual é o seu chamado? Ser sacerdote. Filhos de Deus, que desenvolvem a criação com seus dons e talentos para a glória de Deus, para o benefício do próximo e para o bem do mundo. E que entregam, então, toda a glória a Deus. Toda adoração que surge quando seus trabalhos fazem bem ao mundo, de volta para Deus. Isso é sacerdócio. Qualquer trabalho pode ser executado desde uma perspectiva de sacerdócio. Agora, a manifestação desse chamado, que é o mesmo para todo mundo, a manifestação desse chamado, para cada um de nós, ela é um pouquinho diferente. Por quê? Não porque cada um tem um chamado, mas porque cada um de nós tem dons e talentos diferentes. Cada um de nós recebeu dentro de si uma parte de Deus diferente. Cada um de nós se encontra em situações e lugares diferentes. Você vai descobrir o seu chamado aonde você está, no tempo presente, fazendo o melhor que você pode fazer com seus dons e talentos. Isso nos livra de abstrações sem fim.
de ficar sonhando, eu acho que eu devia ser advogado. Nem tenho diploma, nunca fiz a faculdade, mas eu acho que esse que era o meu chamado e eu errei lá atrás. Não, seu chamado é aqui e agora ser um filho de Deus. Fazer o melhor que você pode aqui e agora. Se isso for te levar a fazer um curso de direito, amém. Mas não como uma abstração. Não como um sonho que você não sabe. Quer saber qual que é o seu chamado específico? É fazer o que você faz bem e que abençoará um número maior de pessoas possível, trazendo mais glória a Deus aonde quer que você estiver no tempo presente. Amém? Sempre que a sua cabeça quiser te levar para fora do tempo presente, você lembra que você vai chegar lá um dia de cada vez. Um dia de cada vez você vai chegar lá, cumprindo o seu chamado hoje. Porque às vezes a gente abstrai chamado, a gente quer levar chamado para o futuro, para não responder o chamado de Deus hoje. E aí, enquanto eu fico sonhando com como eu posso de Deus daqui a 10 anos, eu não respondo hoje. E assim vamos caminhar. No dia que se chama hoje, trabalhando para a glória de Deus, até o dia que Cristo Jesus chegar e ressignificar todo o nosso trabalho para o reino vindouro, chegamos na consumação. Porque agora, lembra que eu falei que a maldição da queda é que o homem é pó e ao pó voltará. Então, tudo que o homem construir, tudo que o homem pode construir, vai se transformar em pó. Como podemos ver, né? Sempre que a gente faz uma escavação das culturas antigas, o que aconteceu com as grandes construções do passado? Era um pó. Mas a boa notícia é que, na consumação dos séculos, todo o trabalho que nós realizamos em Cristo Jesus, de acordo com Paulo, não será vão. Último versículo de Colossenses 15. Todo o trabalho que nós realizamos no Senhor não será vão. Embora nosso trabalho hoje, em prol de justiça e amor, não seja capaz de trazer justiça real para o mundo, não seja capaz de trazer paz real para o mundo, nossos bairros e cidades, apesar da nossa influência positiva, continuam em sofrimento, continuam sem cura, mas nós sabemos que o nosso trabalho hoje não é sem esperança. Ele antecipa um dia que será para sempre. Ele antecipa um dia que nós entraremos de novo, não mais um jardim, mas uma cidade que desce dos céus para a terra, uma cidade onde está cheio de cultura, de inovação e de trabalho, porque a visão final das Escrituras, dos últimos versículos, não é desse povo vivendo dentro dessa cidade para sempre, dançando e cantando. Ela é da árvore da vida, saindo dessa cidade um rio que traz cura para as nações e dos filhos de Deus, renovando toda a criação a partir da cultura que emana da cidade de Deus. De forma que as nações, então, em Apocalipse, que é o grande mistério, que nações são essas, a gente não vai entrar nisso, nos últimos versículos da Bíblia, as nações estão trazendo suas ofertas para Nova Jerusalém. As nações estão trazendo o fruto do seu trabalho para Nova Jerusalém. Haverá trabalho no mundo eterno de Deus restaurado. A visão final das Escrituras não é de campos aonde eu finalmente vou deixar de trabalhar. Se você queria a eternidade como um plano eterno de aposentadoria, se deu mal. Talvez se converta a Zeus. A visão final é Deus influenciando e curando todas as culturas do mundo e nós reinando com Cristo como seus reis e sacerdotes. É fácil, então, imaginar, e aqui a gente entra no cenário da hipótese, que quando Paulo fala que todo o nosso trabalho no Senhor não é vão, talvez Cristo vai arrumar um novo significado para aquilo que já fazemos hoje no seu reino eterno. Talvez quem hoje trabalha com arquitetura, trabalhe desenhando os novos prédios, os novos empreendimentos que serão construídos dentro do reino eterno de Deus. Talvez quem hoje trabalha com jardinagem vai trabalhar podando os jardins de Nova Jerusalém, eu não sei. Fato é que Jesus vai dar significado eterno para todos os nossos trabalhos. Então, mediante a isso, meus queridos, mediante uma visão tão completa de trabalho, onde nós vemos que Deus nos criou para trabalhar, que isso foi modificado pela queda,
que Cristo começa a resgatar nossa vocação original e que essa vocação será completamente restaurada na consumação dos séculos. O que isso muda amanhã? O que isso muda na segunda-feira? Como é que isso adentra a minha segunda-feira? Agora, como viveremos? E eu quero falar 4 coisas para encerrar esse sermão a respeito de como viveremos. Primeiramente, viveremos com uma visão renovada do porquê trabalhamos. Segundo, viveremos enxergando todo o trabalho como um trabalho feito para o Senhor. Terceiro, viveremos com uma nova ética de trabalho. E por último, viveremos com uma nova esperança. Agora eu vou entrar ponto a ponto. Quem achou que ia ser fácil estava terminando. Ore por mim para a gente terminar em 10 minutos. Viveremos com uma visão renovada do porquê do trabalho. Agora nós trabalhamos não mais para comer, mas para repartir comida com quem não tem o que comer. Então, gente, a teologia bíblica do trabalho nos mostra 2 motivos primordiais para o trabalho. O primeiro é aquele que é eterno, cooperar com Deus na sua criação, para o bem do próximo e para a sua glória. E o segundo motivo é aquele que a queda nos impõe até a consumação, tem que trabalhar para comer. Então, o primeiro motivo para o trabalho é: se eu não trabalhar, alguém vai ter que me alimentar. Só que, com o evangelho, até isso deixa de ser uma expressão de egoísmo. Porque agora eu paro de trabalhar para comer. E eu passo a ser aquele que trabalha para repartir. Então eu trabalho para ser útil e para ser generoso. Tem 2 porquês no trabalho. Eu trabalho para ser útil, para colaborar com Deus, com o seu processo criativo, com a criação, com o desenvolvimento e abençoar a todos, uns aos outros, com as nossas capacidades, dons e talentos que Deus nos deu. E eu trabalho para repartir com quem não tem, porque a realidade caída nos expõe a essa condição de que tem quem passe fome, de que quem está precisando. À luz do evangelho, o trabalho segue então com esses 2 porquês. Agora, a boa notícia é que até mesmo essa questão do sustento, nós podemos ter paz nela, porque Cristo vai nos falar que, restaurados como Filho de Deus, é o Pai que nos sustenta, até nas coisas básicas, até nas coisas mais simples. Enquanto buscamos trabalhar para o seu reino, Ele garante: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. E estas coisas, comida, alimento, moradia, o Pai vai cuidar de você. Então isso nos liberta para que possamos trabalhar não meramente para comer, mas para repartir. Então, 2 motivos bíblicos para trabalhar, gente. Nós trabalhamos para garantir a subsistência daqueles que amamos e trabalhamos para abençoar a criação e o próximo com os dons e talentos que Deus nos deu, como imagens de Deus, em processo de restauração. Amém? Quem anotou? Quem não anotou vai ter gravado depois. Então, segunda coisa que muda nas nossas segundas-feiras: viveremos enxergando todo o trabalho como um trabalho feito para o Senhor. Todos os trabalhos encontram sua dignidade, não no fato de que um ganha mais dinheiro que o outro, não no fato de que um é intelectual e o outro não é, não no fato de que só alguns conseguem fazer e outros todos conseguem fazer. Não. Todo trabalho encontra sua dignidade quando feito como expressão do amor de Deus para o bem do próximo. E todo trabalho equivale ao trabalho do capeta quando é feito para o meu exclusivo interesse pessoal. Amém? Glória a Deus, igreja. Todo trabalho encontra sua dignidade quando é feito como expressão de amor de Deus para o bem do próximo. A Bíblia afirma, isso aqui é muito interessante, é um insight de Lutero aqui para a gente trazer. A Bíblia afirma nos Salmos e em outros textos que é Deus que sustenta toda a vida, que é Deus que alimenta todas as criaturas. Agora Lutero faz um comentário. Como é que Deus faz isso? Deus não faz isso magicamente. Deus faz isso através de nós, as suas criaturas. Através de agricultores, motoristas, cozinheiros, faxineiras, engenheiros e médicos. Quando nós trabalhamos, quando nós empurramos uma vassoura, quando lavamos os pratos, quando capinamos um lote, quando plantamos plantas, nós somos a mão de Deus
sustentando toda a criação para a sua glória. O que concede dignidade a um trabalho é fazê-lo para a glória de Deus. Agora, como é que eu faço um site, né? Eu que tenho uma agência de marketing, para a glória de Deus. Como é que eu faço um site para a glória de Deus? Fazendo o melhor site que eu puder fazer com os recursos que eu tenho. Como é que o Stefano cota um seguro para a glória de Deus? Cotando absolutamente o melhor seguro que ele puder para a pessoa que procurou ele, pelo menor preço possível. Como é que um piloto de avião, essa é do Keller, pousa um avião para a glória de Deus? Ele pousa. É. Enfim, meus queridos, nós trabalhamos para a glória de Deus quando fazemos como expressão do amor dele pelas pessoas, né? Deus não precisa das coisas que nós podemos fazer. O próximo precisa, então ele nos ordena que nós façamos como forma de amar a ele pelo próximo. Terceiro ponto, nós viveremos então nas segundas-feiras com uma nova ética. Se o tempo todo nós estamos trabalhando para Cristo, se o tempo todo em que estamos trabalhando para a glória de Deus, se o tempo todo em que estamos trabalhando como vigários de Cristo no mundo, substitutos de Cristo no mundo, é a ética do reino que nós levamos para o nosso trabalho. Estamos falando de integridade. O que é integridade? É não ser uma pessoa fragmentada. Não ser uma pessoa que tem uma ética domingo e outra ética segunda. Não ser uma pessoa que tem uma ética no trato com a família e outra ética no trato com o cliente. Não ser uma pessoa que tem uma ética com o trato com os irmãos, com o pastor, e uma ética com o trato com o chefe. Isso é integridade. É ser a mesma pessoa o tempo todo. Se a ética do reino nos alcançou, ela é para atuar em todo lugar. Agora, se o tempo todo, então, estamos trabalhando para Cristo, é a ética do reino que levamos para a segunda-feira. O que isso muda, então? Honestidade total. Nós vamos fazer aqui algumas aplicações, tá, meus queridos? Porque, na verdade, as aplicações disso aqui, elas afetam toda a realidade da nossa vida. Honestidade total. Nas nossas profissões, nós nos recusamos a mentir. Inclusive, nós recusamos as mentiras que são comuns a cada uma das profissões. Você que trabalha, você sabe, toda profissão tem as mentiras que são comuns a ela. Aquelas que nós acostumamos a contar ali como praxe da profissão. Vendedores que dão falsas garantias de que seus produtos são o melhor produto do mercado. Isso é mentira. Eu não consigo nem verificar isso. Mas saio por aí falando, não, tenho certeza, é o melhor que você... Parece que é argumento de venda, não, é mentira mesmo. Contratos assinados um pelo outro com assinaturas falsas para agilizar o dia a dia. Jeitinho brasileiro em coisas simples. Todo tipo de mentirinha do trabalho. Se somos substitutos de Cristo, enquanto fazemos isso, será que ele faria isso? Será que Cristo conseguiria dar um jeitinho para a glória de Deus? Integridade, meus queridos. Nós não toleramos o ilegal. Não toleramos o ilegal. Por mais que muitas vezes nós consideramos nosso sistema legal injusto. Por mais que muitas vezes nós não concordamos com todas as leis que nós temos que seguir, também não era justo viver sob o Império Romano. Ainda assim, Paulo orienta a submissão às autoridades. Nós não, então, praticamos o que é ilegal. Não sonegamos impostos, como é comum que empresários brasileiros façam. Como é absolutamente... Eu, como empresário, conversando com vários outros empresários, eu descobri uma coisa. É mais comum sonegar do que não sonegar. É que ninguém chama de sonegação para não dar esse nome, chama de não emitir nota. Mas é a mesma coisa. Nós não toleramos o ilegal, por mais que a gente não ache o ilegal justo às vezes. Nós não roubamos.
Como empregadores, não roubamos os nossos funcionários os direitos que eles poderiam ter. Como empregados, não roubamos nossos patrões no tempo que usamos para outras coisas que não são o que deveríamos fazer. Não roubamos canetas da empresa, não roubamos nos mínimos detalhes. Não cometemos falsidade intelectual, não fingimos ser quem não somos, não praticamos extorsões. Não importa se concordamos, né? Importa que nós não queremos envergonhar o Evangelho. O grande motivo para não causar revoluções com as autoridades estabelecidas é não envergonhar o Evangelho. Nós temos uma coisa mais importante para fazer do que se rebelar contra a alta carga tributária brasileira: pregar o Evangelho. E se ser rebelde ou sonegador contra uma lei que eu não concordo for me descredenciar socialmente para pregar o Evangelho, o que eu tenho que escolher? Pregar o Evangelho. Não nos contentamos, na verdade, eu falei sobre rejeitar a ilegalidade, mas a verdade é que nós, como vigários de Cristo, como substitutos de Cristo nos nossos trabalhos, não nos contentamos sequer em parar no que é legal. Nós queremos ir além do que nos somos obrigados a fazer. Cristo nos ensinou não a fazer só o que é devido. Cristo nos ensinou a viver uma realidade de graça sobre graça. É ir além, é repartir. Se nós somos empregadores, o que nos move mais? Lucro ou graça? Pelo que tomamos essas decisões? Por aquilo que vai nos dar mais lucro ou aquilo que vai abençoar mais nossos clientes e trabalhadores? Não que não possamos desejar lucro. Podemos desejar lucro para que possamos repartir com ainda mais pessoas depois. Mas você que é empregador assim como eu, sabe que o seu coração de vez em quando vai atrás de lucro pelo lucro mesmo, e não para ser mais generoso. Será que nós somos capazes de amar nossos empregados para pagar mais do que o mercado paga nos seus salários? Ou vamos parar onde o mercado para porque nós somos obrigados de ir além? Será que nós conseguimos transformar novos lucros que a empresa descobriu em novas formas de ser generosos? Ou vamos ceder a uma mentalidade de acúmulo? Agora, somos empregados, o que rege o nosso trabalho? A letra do contrato, aquilo que eu concordei em fazer, e apenas isso e mais nada? Ou a nossa natureza graciosa? Será que nós somos capazes de honrar nossos empregadores, indo além do combinado? Fazendo como Cristo fez por nós, dando graça sobre graça? Mostrando a realidade de alguém que está disposto a doar, a dar, a entregar cada vez mais? Mesmo que eles não mereçam, porque embora nem todo chefe é ruim, alguns são. Mas mesmo que eles não mereçam, não é sobre se os nossos chefes e empregadores merecem que sejamos pessoas graciosas. Porque nós não estamos fazendo para receber. Estamos fazendo porque Cristo fez por nós. Será que conseguimos, então, mostrar uma natureza graciosa? Essa é a nova ética do reino de Deus adentrando nossas segundas-feiras, nossos locais de trabalho. Há muitas outras aplicações, mas eu vou parar por aqui. E por último, nós viveremos com uma nova esperança. Ministério de Louvor, pode vir aqui. Ministério de Música, na verdade. Vamos começar a dedilhar a próxima canção. Nós viveremos com uma nova esperança. Nós não faremos mais essas coisas todas que a gente falou até aqui. E atenção a isso, gente. Nós não faremos mais essas coisas todas que a gente falou até aqui com o objetivo de ganhar uma promoção ou reconhecimento. Eu não sei vocês, mas de vez em quando eu leio sobre essa nova ética cristã para o trabalho, tem uma coisa que vem no meu coração que é assim, ó. É isso, se eu fizer isso, aí eu vou ganhar cada vez mais. Porque as pessoas vão ver Cristo em mim, elas vão me honrar, elas vão... Não, não é por isso. Não é por isso. Inclusive, eu tenho uma má notícia para você. No mundo caído, muitas vezes, nossos esforços para ser extremamente responsáveis e graciosos serão não retribuídos. E nós vamos nos frustrar se estivermos fazendo, esperando recompensas terrenas. Nós vamos nos frustrar se estivermos fazendo,
só porque achamos que a nova ética do evangelho é suficiente para que a gente tenha ainda mais sucesso. Isso é frustração certa, porque a realidade da vida não é justa. A esperança que nós temos é da justiça do reino de Deus, a justiça do reino que vem. A esperança que nós temos, como falamos, é que todo o nosso trabalho no Senhor não é vão. É que a nossa vida em antecipação da cultura do reino está fazendo uma diferença eterna, através de pessoas que estão sendo alcançadas porque veem Cristo em nós. Através da justiça do reino de Deus que está sendo antecipada e que um dia será para sempre quando o nosso Senhor vier. E com isso, nós concluímos esse sermão. Que nas nossas segundas-feiras nós possamos viver com um novo sentido de por que trabalhamos, sabendo que cada um dos nossos trabalhos pode ser feito o Senhor e é digno por isso, com uma nova ética do reino de Deus e com a esperança do reino eterno que dará sentido a todo o nosso trabalho. Meus queridos, vai me perguntar se eu vivo assim? Mal, dia sim, dia não. Mas a verdade é que nós que estamos em Cristo somos chamados a viver assim e Cristo nos capacita a viver assim. E nós vamos fazendo o quê? Vivendo em parte, como temos ensinado. E melhorando. E nos conformando cada vez mais à imagem de Cristo. E isso que a gente compartilhou como teoria pode se tornar cada vez mais prática, se não todo dia, às vezes. Mas se somos de Cristo, isso estará cada vez mais tomando conta de nós. Se somos de Cristo, esse tipo de viver cristão vai crescer cada vez mais em nós, até que não reste nós e só sobre Cristo. Que Cristo possa crescer então, queridos, por meio do nosso trabalho, e que nós possamos adentrar, terminar esse culto, não enviados para uma outra realidade, mas enviados para as segundas-feiras, não como agentes do nosso próprio interesse, pessoas que agora vão cuidar do seu umbigo, mas como emissários do reino de Deus, disfarçados de corretores de seguro, de consultores, de vendedores, de faxineiras, de marceneiros, de construtores, de engenheiros, de eletricistas, emissários do reino de Deus. Pessoas que estão ali não para ganhar meramente o seu dinheiro, porque isso nós sabemos que enquanto estamos preocupados com o reino de Deus, Ele cuida. Uma frase que eu editei da pregação, eu achei que não ia dar tempo, mas dá para falar agora, é que nem faz sentido nós sermos daqueles que trabalham enquanto eles dormem, porque a Bíblia fala que o nosso Deus cuida de nós enquanto nós dormimos. Nós podemos adentrar na paz de trabalhar por quem já somos em Cristo e não para nos tornar alguma coisa. Vamos orar. Senhor Jesus, nós carecemos da sua graça, porque nós não conseguimos viver como seu Filho Jesus. Mas nós sabemos que nele nós recebemos essa graça para conseguir cada vez mais. Senhor Jesus, nos dê cada vez mais o Teu Espírito Santo, nós pedimos por porção dobrada, porque nós admitimos aqui, cada um de nós, que aquilo que nós temos não é suficiente. Nós queremos mais de Ti em nós. Enquanto eu oro isso, eu sou lembrado que há mais de mim que eu preciso sacrificar, para que de fato Cristo tome cada vez mais parte de mim. Então nós nos colocamos aos Seus pés, Jesus, enquanto aguardamos o reino vindouro, e pedimos que Você fortaleça cada vez mais o poder do Evangelho em nossos corações. Que ao entrarmos nas segundas, nas terças, nas quartas, nas quintas, nas sextas, nós possamos de manhã, de tarde, de noite nos lembrar da boa notícia. Que cada vez que orarmos, nós possamos nos lembrar que nós temos a tendência de fazer para se tornar por causa da queda, mas que a boa notícia é que nós já somos o máximo que poderíamos ser, nós já somos filhos de Deus e podemos agora trabalhar como filhos de Deus. Nos lembra disso, Senhor, para que possamos viver como seus filhos amados e assim te dar prazer. É o que oramos em nome de Jesus.